Paz de Jesus, igreja. Amém? Tá animado? Gente, tá não. O povo animado. É porque comeram muito carboidrato, ó. Comeram açúcar, aí fiquei todo desanimado, com sono. Pois bora se animar. Bora se animar. Hoje tem um tema especial de Deus para o nosso coração. E eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar da palavra de Deus com você. Então, ainda não me apresentei, mas eu me chamo Vanessa. Eu estou como pastora dessa igreja, juntamente com meu esposo, Orlando, que está voltando de uma missão, foi ministrar em Cuiabá. Está chegando ainda hoje, se Deus quiser, no final do dia, estaremos juntos, comemorando o Dia das Mães. Mas já estou com meus presentinhos, Lara, Bianca e Levi. Larinha está servindo na igreja hoje com as crianças. Ei, Levi, está fugindo da sala, Levi? Estou te vendo. Estou te copiando, viu, Levi? Vai receber a bênção com o tio Tiago, vai lá. Ó, ixi. Ah, tá, já, aí, beleza. Vai, vou te flexibilizar o tempo. Desejo a você a shalom de Deus, a paz de Deus, que ela invada o seu coração. E hoje, com o tema Fui Escolhida, a gente vai estar já abrindo a nossa Bíblia em Lucas. Mas antes, eu queria que você repetisse esse tema aí para você, porque ele está na primeira pessoa. E aí você bota o ozinho no final, para você que bota o o no final, masculino e feminino. Eu fui escolhida porque eu sou mulher, mas se você é homem, você vai dizer, eu fui escolhido. Pode falar aí, fala alto mesmo. Fala com convicção. Quem foi escolhido não foi assim, mais ou menos escolhido, não, foi escolhido com convicção. Amém? Então, vamos ler junto, primeiro, um versículo, e já vai fazer mais sentido para você. Efésios 1:4, ele fala assim, ó, muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Amém? Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Quando? Muito antes da criação do mundo. Né? Essa semana a gente estava fazendo devocional, né, Levi? Aí a gente falou sobre eternidade. A gente estava no momento de devocional e saiu a palavra eternidade. E a gente foi falando sobre o que era viver eternamente e tal. Aí o Levi falou assim, mãe, minha cabeça não consegue nem imaginar como é tanto tempo assim. Eu estou desse jeito, ó, muito antes da criação do mundo. Gente, quando o mundo nem era mundo, tu já tinha sido escolhida. É muito surreal pensar nisso, não é? Mas a palavra de Deus ela é verdadeira e ela não mente. Você crê? Então, diz assim, ó, Deus me escolheu. É só alguns que ele escolheu, né? Pelo que eu estou vendo aí. Vamos lá em João 15:16. Ó, vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Olha essa frase aí. Certo? Quem que está dizendo isso? Hã? Deus, gente, Jesus, tá? Não é Deus, não é Jesus. Vamos lá. Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Aí, mais uma vez, em outra versão, o mesmo versículo. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Diz de novo, eu fui escolhida. Eu fui escolhido. Por que eu estou pedindo para você repetir isso aqui? Para você concentrar, para você focar na palavra. Porque essa palavra de fui escolhida tem que fazer sentido para você, como ela fez para mim. Como Deus alcançou meu coração, eu quero que Ele alcance o teu também. E, às vezes, a gente fala assim, eu fui escolhida, mas será que eu fui mesmo? Né? Então, eu digo assim, não, afirma, foi escolhida. Vai fazer sentido durante a pregação para ti, ainda mais porque que Deus te escolheu. Porque nenhuma escolha, eu acredito que é por acaso. E quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem querendo receber uma palavra dele, não vem? Eu venho com essa expectativa. Eu não sei você. Eu não venho para cumprir um ritual. Eu não venho simplesmente para chegar aqui e fazer o que precisa ser feito todo domingo, tenho que ir para aquele lugar, para receber. Não, gente, você vem para adorar, você vem para louvar, você vem para interagir com teu Deus. Você tem que ser parte com Ele. Você vem para ouvir a voz dele, para receber uma direção de Deus. Não vem aqui para cumprir ritual, não, porque não vai funcionar aqui.
pode funcionar em termos de terrenamente você cumprir um papel, fiz o que precisava ser feito. Mas se é diante de Deus a tua vinda, a tua escolha de estar nesse ambiente, tu tem que sair daqui realmente diferente do que chegou. Então, quem quer ouvir a voz de Deus? Quem quer sair daqui melhor do que quando chegou? Eu quero. Quem quer aprender algo novo de Deus hoje? Quem quer aumentar a sua fé? Quem quer descobrir sua vocação? Eita, hoje é dia para isso também. Quem quer saber seu propósito aqui na Terra? Quantas vezes a gente pergunta? Então, declara isso mesmo, declara com a tua boca, declara com o teu coração, coloca a tua mente sobre isso, para que você possa ser conhecida no reino espiritual. Às vezes a gente quer ouvir, mas Deus precisa ouvir tua voz também. Deixa os céus reconhecer a tua voz. Diga, eu sou, eu quero. Senhor, fala comigo, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, deixa eu te perceber, deixa eu te sentir. Se esse Deus da eternidade que me criou muito antes da criação do mundo, o Senhor já tinha me escolhido, se o Senhor realmente é Deus e existe, fala comigo, abre os meus olhos, abre o meu coração, abre os meus ouvidos e deixa Ele falar contigo, mas deixa os céus conhecer a tua voz, fala mesmo. Eu digo que eu não gosto de pregar sozinha, não. Eu preciso da interação de vocês, para eu saber que vocês estão aqui junto comigo, amém? Porque eu vim com esse coração, eu venho ministrar, mas eu venho aberta para ver o que Deus está fazendo. Eu fico atenta, meu povo, aqui para dizer, eu quero, Senhor, ver teu agir. Eu quero saber o que o Senhor está fazendo no meio da tua igreja, do teu corpo. Eu entendo que aqui eu sou só um canal. Eu não vim trazer uma palavra para vocês. Quem tem a palavra para dizer para vocês é o próprio Deus. Só faz sentido se for Deus falando para o teu coração. Se for eu falando, é terreno, é humano. Mas se vem através de mim o poder e a palavra de Deus, Ele te pega, Ele te alcança, Ele fala contigo, Ele mexe no teu coração, Ele muda a tua estação. Ele faz algo novo na tua história. Então, fala isso diante de Deus. Quando você estiver diante de Deus, você fala juntamente com Ele, deixa os céus conhecer a tua voz. Então, como eu falei, eu sou a Vanessa, mãe, que hoje, no Dia das Mães, tem Lara, Bianca e Levi, né? Os nossos filhos, que são lindos, abençoados, obedientes, cheios da presença de Deus. Aleluia! E hoje eu quero honrar a vida do meu papai. Pai, fica de pé para o povo te conhecer, pai. Olha que homem lindo, gato. É lindo demais. Obrigado, gente. Esse é meu pai, que hoje ocupa o espaço no meu coração de papai e mamãe. Te amo, obrigada pela tua presença. Saiu bem de longe para vir aqui celebrar comigo essa data. Te amo. Que Deus fale do teu coração também. Seja bem-vindo. Esse é meu paizão, garotão, cheio de vida. Então, nesse dia especial, gente, do Dia das Mães, eu sou muito grata de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, porque eu amo a maternidade. Eu realmente, todo mundo sabe que eu sempre falo, eu amo a maternidade, porque eu acho que Deus realmente me levou para um nível, acho que humano e espiritual diferente depois que eu fui mãe. E eu acho que gerar vidas é um privilégio, né? E eu me sinto realmente privilegiada por poder gerar filhos. Amém? Eu vou fazer uma oração diferente hoje. Vou pedir para que você ore por mim. Ora aí por mim. Abençoa a minha vida. Libera a bênção para mim. Vai, libera mesmo, meu povo. Vai, não é para ficar calado, não. Deus, fala com a Vanessa, usa a tua filha, profetiza sobre a minha vida, libera uma palavra de Deus para o meu coração, pede para que Deus me use para ser boca de Deus para a tua vida, que hoje Ele fale ao teu coração, que minha vida seja instrumento nas mãos dEle, que não haja em mim somente minha humanidade, mas que saia de mim poder de Deus, manifesto de Deus aqui na terra, no nome de Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada. Amém. Então, vamos abrir juntos nesse texto de Lucas. Isso. E vamos ler. Eu coloquei aqui, a gente vai ler nessa Bíblia viva, certo? A versão. Mas eu vou colocar aqui os versículos que eu quero que a gente leia juntos. Eu sei que vocês são crentes em Jesus, têm Bíblia, trouxeram Bíblia, né? Não só o celular, trouxeram Bíblia mesmo, papel. É bom, meu povo. Olha aí, há de ter. Mas vamos ler junto? Eu facilitei a vida de vocês aqui, porque eu gosto de
que a gente foca um pouco mais de atenção, tá certo? Somente esse versículo eu trouxe uma versão diferente, porque eu quero dar ênfase em uma palavra. Mas vamos ler juntos. Gabriel, o anjo, certo? Apareceu a ela e disse: alegra-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. No mesmo versículo, em outra versão, ele fala: alegra-te, muito favorecida, o Senhor está com você. Aqui esse texto é falando de Maria, certo? E hoje, eu sei que é meio até comum falar sobre Maria, mas se Deus colocou no meu coração, é o texto que eu vou escolher. Eu não vou no que é muito falado, pouco falado, do que é comum para o Dia das Mães, mas essa lindeza da história de Maria, eu espero que, assim como eu fui alcançada por alguns princípios bíblicos cumpridos nessa história, possa estar alcançando também o teu coração, tá certo? E existem 2 evangelhos, o de Lucas e o de Mateus, que falam do nascimento de Jesus. Então, ele conta um pouquinho da história de Maria nesses 2 textos. Mas eu escolhi o de Lucas porque tem alguma história aqui de Maria que eu quero que fique gravada para o teu coração para o dia de hoje. Amém? Então, essa fala aqui foi quando o anjo chegou, do nada, e foi falar com Maria, tá certo? E ele chegou dando primeiro essa frase aí para ela: alegra-se, jovem agraciada. Ou, alegra-te, muito favorecida. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Vamos lá, próximo. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Próximo. Muito em breve você ficará grávida, dará à luz a um menino e lhe dará o nome de Jesus. Ele será muito importante e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre. E o seu reino nunca acabará, até hoje, nunca acabará. Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. E eu vou pausar por aqui, já a gente vai continuar essa história. Quem está de Bíblia aberta, sabe que essa história não para por aí. Mas eu vou dar uma pausa e a gente volta já no texto, tá certo? Se você tivesse com o teu texto aberto mesmo, papel, eu ia pedir para tu grifar algumas palavras, mas o povo não traz Bíblia para... Gente, estou chocada. É sério, quem trouxe Bíblia aí hoje? Levanta aí mesmo para eu ver. Bíblia, papel. Gente, chocada. Deus ministra aos teus filhos, em nome de Jesus. Então, quando o anjo chegou, ele trouxe uma mensagem. Ele trouxe uma mensagem para Maria para dizer assim: alegra-te, jovem favorecida. Por que será que ele começou já pedindo para ela se animar? Por que será que o anjo, que já sabia o final da história, chegou dizendo assim: te anima? Tem outras versões que falam: te anima, mulher. Te alegra, né? Porque ele ia entregar uma informação ali para ela que podia estremecer um pouquinho com a Maria. Gente, imagina chegar assim, do nada, um anjo. Entendeu? Eu sei que algumas pessoas já viram o anjo aqui, né? Tem vários formatos. Mas esse anjo aqui, que é o anjo Gabriel, chegou realmente para dar uma informação para ela e chegou pedindo para que ela tivesse ânimo no seu coração, ânimo no teu espírito. E ele faz uma afirmação: o Senhor está com você. Então, hoje, sabe o que eu quero te pedir? Eu quero te pedir que você se anime. Te anima, fica firme, porque o Senhor é contigo. Amém? Então, se anima no sentido, não é de ficar assim, alegrezinha, não, meu povo. É de estar em estado de alegria, Quando você está assim, muito fechadão, é difícil até Deus alcançar teu coração. Quando você está mais aberto, sorrisão, fica mais fácil para você ouvir o que Deus está querendo falar contigo. E eu sei que muitas coisas na vida vão tentar tirar esse ânimo, vão tentar tirar essa alegria. Cada distração, cada tentativa do inimigo, tirar a nossa alegria, tirar o nosso ânimo, é realmente para distrair. Muda o foco, tira a atenção. Ai, que delícia, eu esquecia que era água de coco. Delícia. Então, quando o Senhor ele afirma que eu estou com você, aqui, gente, o anjo já sabia o que ia acontecer.
Ele já sabia o final da história. Mas essa história, gente, não é para a gente ler na Bíblia somente como a história de Maria e o nascimento de Jesus. Aqui o foco não é esse. Sabe o que eu queria que você fizesse hoje? E que isso, de fato, fosse o seu dia a dia com Deus? Que você aplicasse a Bíblia na sua vida. Traz para si. Traz para si. Essa fala não era só para Maria. Por que eu falei para você que eu pedi para você repetir? Não foi só Maria que foi escolhida. Não foi só Maria que foi escolhida para ser a mãe de Jesus nessa história, ela foi escolhida especificamente para ser a mãe de Jesus. Mas quantas escolhas Jesus fez? Por que a gente está aqui nessa terra? Por que será que a gente conseguiu chegar até aqui no dia de hoje? Por que são vocês as pessoas escolhidas para estar aqui no dia de hoje? Eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Eu acredito que tem, sim, um toque e um dedo de Deus. E por isso que eu falo, quando você está aqui na Terra, é porque você foi escolhido de Deus. Tá? Então, aplica essa verdade, essa palavra, para o teu coração. Que os princípios, as leis espirituais que foram liberadas sobre a vida de Maria nesse texto, alcance a nossa vida e o nosso coração também. Então, te anima aí, te alegra, porque o Senhor é contigo, amém? Como Ele está comigo aqui também. E eu quero começar falando o primeiro ponto com você dessa palavra, que é descobrindo a sua própria vocação. Aqui a Maria está fácil, porque foi um anjo que falou com ela, fica fácil para a gente imaginar, né? Também, né? Maria, não, também ela é mãe de Jesus. Também foi um anjo que desceu e falou com ela. Fica fácil achar que ela tem realmente uma vocação escolhida, né? Ou uma vocação específica. Mas a sua também é específica. E ela vai chegar, tá certo? Então, eu gosto muito do Salmo 139, quando ele conta um pouco dessa história, que Deus, ele já nos conhecia antes mesmo da gente chegar na barriga da mamãe. Então, Deus conhecia a história da Bianca antes mesmo dela ser gerada por mim. Deus já sabia todos os seus dias de vida aqui na Terra. É muito profundo pensar nisso, gente. A nossa cabeça nem consegue imaginar realmente a plenitude disso. Então, quando no Salmo 139 fala assim, ó, Deus te fez de forma maravilhosamente. Deus te fez de forma maravilhosamente. Outra versão ele fala assim, de forma especial e admirável. Olha que lindo. Deus fez você de forma especial e admirável. E aqui, Maria foi escolhida para gerar o Filho de Deus, que é Jesus. Em Mateus, ele fala que é Emanuel, Deus conosco. Né? Na mesma história, ele fala, foi gerar o Deus Emanuel, que é esse Deus conosco. E eu quero afirmar para você uma coisa. Ao ser escolhido ou escolhida, nós carregamos um senso de responsabilidade, confiança e compromisso com a vontade e os planos de quem nos escolheu, que foi o próprio Deus. Então, eu quero afirmar isso aqui para você. Que nenhuma escolha, nenhuma pessoa que foi chamada, que foi escolhida, foi assim um por acaso. Eu acredito que tudo tem um propósito determinado. Então, por exemplo, em casa, quando a gente escuta assim, mãe, às vezes sai mãe só por mãe, não sai? Mas, normalmente, o mãe vem acompanhado de alguma fala, alguma informação, algum pedido, alguma atenção. Mãe, né? Cadê os pequenininhos? Cadê a Deise, que está com os pequenininhos? Às vezes, essa idade menorzinha, olha assim e diz só assim, mãe, e fica só olhando. Não diz nada, gente, não diz nada, só olhando. Mas, normalmente, ela quer o quê? Uma atenção, ela quer um olhar, ela quer um colo, quer uma água, quer um pedido, né? Então, o chamado, ele tem um propósito logo depois. Não é só para ouvir a voz, né? Então, eu acredito que quando a gente foi escolhida por Deus, escolhido por Deus para estar vivendo nesse tempo de hoje, nesse mundo de hoje, nessa estação de hoje, eu acredito que tem um propósito específico para a tua vida e para a minha. Amém? Eu não posso ficar inerte a esse chamado. Eu não posso ficar achando que só celebrando o fato de ter sido chamado. Não, se ele chamou, a gente carrega dentro de nós, já aqui, um senso de responsabilidade, confiança e compromisso. Com o quê? Com a vontade e o plano de quem nos escolheu. Quem nos escolheu? O próprio Deus.
Isso, obrigada. Então, gente, a sua vocação ela já existe, tá? Para alguns, talvez isso aqui seja uma informação já antiga, porque você já conheça profundamente a sua vocação. Essa vocação ela já foi determinada. Deus já te escolheu para um fim específico, e nós precisamos acessar, mergulhar nessa vocação. Quem aqui tem certeza e convicção da sua vocação, do seu propósito aqui na Terra, levanta a mão só para eu ter uma ideia. Quem tem certeza da sua vocação e do seu propósito? Show. Na maioria das vezes, a gente fica assim, eu sei que eu fui chamada, algumas pessoas até sabem e aceitam, eu fui escolhida. Tem gente que fala com facilidade, eu fui escolhida, tenho certeza que eu fui escolhida. Agora, para quê? Para que eu fui escolhida? Qual é mesmo a minha missão? Qual é mesmo a minha vocação? Qual é mesmo o meu propósito? Para que eu fui escolhida? E a escolha de Deus, aqui o que eu gostaria de refletir com você, é que não é uma vocação específica para cada área da tua vida. Existe, sim, uma vocação e um chamado, onde Deus te confiou de forma abrangente, onde quer que você esteja. Aí, isso, sim, é uma vocação que Deus vai usar como um propósito e vai sair da tua essência, vai sair daquilo que Deus já te fez para ser. Existem algumas palavras que eu vou colocar aqui, você vai entender um pouquinho o que eu vou falar assim, vocação universal, que é o quê? Não é específico, é para todo mundo, tá certo? Mas, especificamente, Deus fez a gente de um modo especial e admirável. E quando a gente recebe essa vocação, às vezes ela não faz muito sentido, assim como não fez para Maria na época. Eu não sei se vocês prestaram atenção no versículo que a gente parou, mas a primeira pergunta que ela faz para o anjo é exatamente como? Né? Como assim? Como é que vai ser? Eu sou uma virgem, como é que eu vou ter filho? Entendeu? A primeira pergunta é que não era comum mesmo para ela. Às vezes, quando a gente escuta chamados de Deus, gente, eu estou falando sobre esse tema, sabe por quê? Porque Deus sabe que eu precisei ser escolhida por Ele, ou assumir que eu, de fato, fui escolhida por Ele. Quem conhece a minha história sabe, relutei muitas vezes. E sempre disse que o fato de estar aqui hoje com você, esse não era o meu papel, era o papel do meu marido. Falei várias vezes. Então, quando Deus foi confiando, foi chamando, foi confirmando o meu chamado, eu fiz muita pergunta para Deus, meu povo. E eu não aceitei assim de boa, não. Eu tive vários conflitos. Porque eu precisava compreender, eu queria saber detalhes de como seria. Não foi diferente para Maria, e eu tenho certeza que não vai ser diferente para você. Assumir o chamado de Deus requer uma responsabilidade, requer de nós uma confirmação. E quando eu escutei de Deus que realmente eu precisava fazer o que Ele estava me mandando, eu cheguei a fazer várias perguntas para Deus. Então, eu sei que algumas pessoas aqui foram escolhidas. Você vai ser escolhida para ser boca de Deus, as tuas palavras vão ser de libertação, as tuas palavras vão ser de profecia. Aí a pessoa olha e diz assim, eu só sei reclamar, eu só falo coisa ruim, como é que eu vou profetizar? Se eu não tenho fala boa mesmo para dizer? Faz sentido? Mas eu não parei de declarar palavras malditas ainda dentro da minha casa. Então, Deus vai começar por ali. Deus vai começar primeiro limpando a boca, fazendo sair palavras de bênção, dentro do teu primeiro nicho, para depois você sair profetizando palavra por aí. Faz sentido? Deus não vai fazer, gente, nada sem o teu passo a passo. Deus chamou você para celebrar, para falar boas novas. Quem crê? Foi a palavra de Deus. Ele não chamou a gente para isso? Para falar boas novas. Mas a boca está falando boas novas, dentro de casa está saindo boas novas, dentro do trabalho está saindo boas novas, porque se essas boas novas que Deus me chamou não começar a sair no nosso espaço de maior intimidade, que é dentro do nosso lar, como você vai estar levando boas novas lá para fora? Se você não traz boas novas nem para dentro do teu próprio lar, da tua casa. Então, quando Deus chama a gente, é para isso, é para começar aqui nesse pequeno mundo, no nosso pequeno nicho. E aí depois vai saindo
até Deus ir confirmando esse chamado. Ah, Deus chamou para cuidar de pessoas, para amar pessoas, mas eu ainda carrego aqui um monte de mágoa, de rancor, de dores. Entendeu? Quando Deus chama, faz sentido? Não. Ah, Deus vai te levantar para cuidar de vidas. Não, eu ainda estou tão magoada, eu ainda tenho tanta dor, pessoas já me feriram tanto. E aí a pessoa vai não acreditando no chamado. Faz sentido? Ou só eu que penso assim? Foi assim com Maria. Maria, você vai ser mãe de Jesus. E aí ela fala assim, mas como se eu sou virgem? Não, como é que eu vou profetizar se eu ainda sou uma murmuradora? Como é que eu vou confiar se eu ainda tenho medo? Como é que eu vou ser uma pessoa evangelista, que leva as boas novas por aí, se eu não consigo trazer boas novas nem para dentro da minha casa? E assim, essa estranheza não é limitação. Essa estranheza é para fazer você entender que não é na sua força, não é na sua capacidade, é na dependência de Jesus. Que não é porque você não sabe do final, o final não vai acontecer. Faz sentido? Não é porque você não sabe do final que o final não vai acontecer. Então, o que eu gostaria de deixar é assim. O anjo, quando falou para Maria, ele falou para ela, e a gente olha para o final da história, a gente sabe tudo, parece que foi muito fácil quando a gente começou a ler a história, não parece? Que assim, vai gerar Jesus e tal, lógico que ela tinha que aceitar, mas quando ela foi chamada, ela não sabia, não. Quando ela foi chamada, para ela foi difícil também. Imagina, em Mateus conta um pouquinho dessa parte. Quando ele fala assim, quando Maria foi chamada, ela estava noiva, imagina, hoje, no mundo de hoje, certo? Ela seria uma noiva de José. E quando ela foi chamada, poderia ali passar no coração dela o medo de perder a sua própria reputação. Poderia passar o medo de perder, inclusive, seu casamento. Porque José chegou a ter dúvida. Vocês sabiam? Porque lá no capítulo de Mateus, no primeiro capítulo, ele fala, José chegou a ter dúvida se realmente ele chegaria a casar com Maria. Porque ele não queria desonrá-la. Não foi dúvida, porque ele disse assim, não, ela vai aparecer grávida aí, do nada, e como é que vai ser? Não foi por isso. Foi porque José não queria desonrá-la. Como que eu vou casar se ela vai estar grávida quando eu casar? Mas como os planos de Deus, gente, ele não faz as histórias pela metade. Deus não vai começar uma coisa e não vai terminar. Ele vai terminar tudo aquilo que ele começou na tua vida. Então, tem coisa... Deus está me dizendo aqui uma coisa. Gente, tem coisa que você ouviu lá no passado e você diz assim, não, quando era naquele tempo, lembra um saudosismo gostoso de presença de Deus, de palavra de Deus no teu coração, de encontro com Deus? Você diz assim, não, naquele tempo. Ei, gente, a palavra de Deus é para hoje. Se já foi, vai ser mais ainda agora. Amém? Não vai, Deus não vai ter começado na história e vai ter interrompido. Se interrompeu aqui, tem mais de Deus para você. Quem recebe? Tem mais de Deus para você. Não vai ficar atrás naquele saudosismo gostoso. Não, Deus vai trazer algo novo. É além. Às vezes a gente fica ouvindo palavras lá do passado e acha que aquilo ali, aquela era uma boa época. Não, gente, vocês não acreditam não que o melhor de Deus está por vir? Meu povo, eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver através dessa palavra de Deus. Se não for através da palavra de Deus, a gente não vai conseguir ter esperança e olhar para frente. Pois foi assim. Então, José, ele chegou a duvidar de casar ali com Maria, porque ele colocou realmente em xeque. Como que eu vou casar? Vou desonrar essa mulher, uma jovem, virgem, digna de ser honrada. E ali, quando ele duvidou, o que aconteceu? Como Deus não interrompe as coisas que ele começa, ele dá continuidade em tudo que ele começou, ali José foi visitado pelo anjo. Ele disse, não, pois sou eu mesmo que vou falar com você, que é para tirar toda dúvida do seu coração. Quando Deus chega até José e fala para ele o que ele realmente precisava ouvir, para ele não perder a fé dele, era exatamente dizendo, José, você vai ter um filho, esse filho realmente vai se chamar Jesus, é pelo Espírito Santo, e você realmente case com ela. Então, trouxe convicção. José acordou, é o que eu vou fazer. Partiu obediência. E ele casou com Maria e ele esperou até que Jesus nascesse para ele ter a sua intimidade com Maria. Olha que lindo. O homem que honrou uma mulher
Ele soube honrar aquela mulher. A palavra de Deus usa especificamente essa palavra. Ele não queria tirar a honra de Maria. Olha que lindo. Quem quer ser respeitada com honra assim? Amém. Eu quero, Senhor. Quero um homem que tenha essa atitude de honra conosco. Então, todo chamado, ele vai pedir que você expresse seu propósito aqui na terra. Que ele coloque para fora a tua essência. Talvez seja uma boa hora de você descobrir a sua identidade. Porque vai ser através da sua identidade, dos seus talentos, das suas paixões, dos seus dons, tá certo? Da sua experiência de vida. Tudo isso, gente, tudo isso, Deus vai usar para se revelar ao mundo através da sua vida. E começa por aqui o teu chamado. Tá certo? Então, Deus não errou na tua história. Deus não errou quando Ele te fez do jeito que você é, com os sentimentos que você tem, com o perfil que você tem, com as habilidades que você tem, com o talento que você tem. Deus não errou. Ele escolheu exatamente isso, para que você exalasse na terra o bom perfume dEle. Amém? E eu lembro aqui, gente, que para exalar, para que essa essência de Vanessa passe, tem que ter verdade, não tem? Para que essa essência da sua vida seja liberada, tem que ser verdade. Mas quem aqui já pegou um raminho de alecrim? Deixa eu pensar aqui, eu que gosto dos óleos essenciais, já penso logo no óleo. Mas um raminho, a folhinha mesmo de alecrim, que às vezes a gente coloca para culinária, né? Bem comum a gente usar para culinária. Quando você vai usar o alecrim, se você der uma macerada nele, ele exala um aroma bem mais forte, né? Ele exala um aroma. Quando você cheira, você já sente um cheirinho de alecrim. Cheiroso. Mas quando você esmaga o alecrim, ele libera um aroma forte. A nossa essência é assim também. Sabia que quando a gente passa numa prensazinha, sai uma essência mais forte? Quem crê? Aleluia. Eu creio. Tem hora que eu digo, de fazer sentido. Alguma dor, meu povo, há de fazer sentido. Porque tem coisa que a gente passa na vida, gente, que parece que está esmagando. Parece que está dizendo, meu Deus, está doendo demais. Parece que não vai passar ou prova na minha vida. Parece que não passa, parece que não muda. Até quando, Jesus? Até quando? E você fica lá, mimimi, reclama com Deus, como eu tive. Passei quase 2 anos na P, porque só reclamava, não sabia declarar. E aí Deus disse assim, não, pois vem cá, Vanessa, eu vou te ensinar. Em vez de tu reclamar, tu vai dizer o que é a bênção. Em vez de tu dizer assim, não muda, isso aqui é confusão e problema e circunstância ruim, a gente fica ali murmurando, reclamando. Aí Deus disse assim, não, Vanessa, passa para o outro lado. Declara pela fé. Diz o que tu quer para Deus. Em vez de reclamar, diz o que tu quer. Fala, Deus, eu quero acabar com isso. Para com essa dor. Me leva para outro nível, me leva para outro estado. Mostra-se, outro estado não, se é só estado emocional, não vem mudar minha região, que eu estou bem aqui. Meu povo, eu preciso cuidar das minhas palavras hoje. Então, quando Deus faz essa mudança na nossa vida, é para que a gente realmente diga assim, ei, acorda. Acorda que essa circunstância não vai parar por ali, não. Essa dor não vai te consumir, não. Para aí, anima. Olha por que o anjo pediu para ela se animar. Está entendendo? Está entendendo no meio do processo? Por que ele pediu para ela se animar? Por que ele pediu para ela se alegrar? Porque ele sabia que ela ia passar por uma provinha ali. Imagina a dor quando ela perdeu o seu filho. Olha o chamado. Então, o chamado, gente, ele não vem repleto somente de alegria e coisa linda, não. Tá certo? Quando você passa ali pela prova, quando você passa ali por uma prensa, por uma circunstância, por uma dificuldade na vida, por uma situação que não é muito favorável para você, que não deixa você assim muito alegrezinho e felizinho, que prensa. Ei, aquela prensa tem um propósito. Essa prensa não é por acaso. Há de fazer sentido em algum momento. Hoje eu olho para a minha história e digo assim, obrigado, Jesus, que passou a prova maior na minha vida. Eu sei que a gente vai continuar caminhando assim, que a nossa vida aqui é para isso. Mas aquela leve e momentânea tribulação produz para mim um eterno peso de glória. Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Se não for para produzir esse eterno peso de glória, vai ser só uma dor na vida. Não vai fazer sentido. Mas se você quer exalar o bom perfume de Cristo através da tua vida, através do teu propósito, através do teu chamado, acredite que em um momento essa prensa vai fazer sentido. E você vai olhar para trás e vai dizer, ficou só na história.
Porque Maria poderia ter passado por todas essas dores que ela teve que passar. Ela carregou 9 meses um filho que nem era do marido dela. Imagina o tanto que ela poderia ter perdido ali de reputação, de julgamento sobre a vida dela. Tá certo? Olha a situação. Imagina isso no dia de hoje. Aplica isso no dia de hoje. Como que ela ia explicar que foi um anjo? Gente, quem era que ia acreditar nisso? Entendeu? Hoje a gente conta sabendo a história todinha. Jesus morreu na cruz por nós, nos salvou, aleluia, coisa linda. Mas naquela época, gente, ela não sabia toda a história, não. E Jesus chegou, foi causando, não era não? Ele não chegou, foi causando. E o pessoal dizia assim, como é que você diz que é maior do que Moisés? Mas você é maior do que não sei quem. E estava lá, entendeu? Mas só fez sentido quando o quê? Quando ele ressuscitou. E ainda para alguns, como até hoje. Tem gente que ainda não acredita que essa história de Deus é verdadeira. Tem gente que acha que é só uma historinha de criança que a gente fica contando. Certo? Mas quando a gente leu a palavra, quem prestou atenção naquela parte do versículo que a gente leu, que ele fala assim, nunca mais vai acabar? Até hoje, eu disse, até hoje. Essa história não tem fim. É de geração em geração. Ela não muda, ela é imutável. Pode acontecer o que você quiser, acredite você ou não, mas a palavra de Deus ela nunca vai passar. Acredite você ou não, mas a história da Bíblia sempre vai ser aplicada para o nosso coração, se você quiser viver debaixo dessa palavra. Porque eu sei que não são todos que querem. Mas a gente está aqui acreditando que se você está aqui é porque você foi escolhida. E se Deus te trouxe agora, nesse lugar, eu não acredito que foi por acaso. Eu acredito que você, cada um dos que estão aqui, veio para esse lugar para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração e sair daqui com essa convicção de que eu sou chamado por Deus e eu tenho sim uma vocação, um propósito específico aqui na terra e que a tua história vai ser para exalar o nome dele e que a tua dor não para na tua dor, ela vai exalar um aroma muito mais forte depois dessa prensa, ela vai liberar um aroma muito mais impactante, uma essência forte que as pessoas vão dizer, essa é a Vanessa. Essa é a fulana, diga seu nome agora. Essa é você. Porque depois dessa prensa, você vai ver o que Deus vai levantar de propósito específico para a tua vida. E vai passar no nome de Jesus. E vai passar. Tudo isso Deus vai usar para se revelar ao mundo através da sua vida. Esse é o seu chamado. E eu quero que você anote aí, se você tem um caderninho, anota no teu celular, coloca aí em algum lugar. Vocação é a expressão da minha identidade, do meu propósito no mundo. Esse é o teu chamado. Essa é a tua vocação. Eu precisei dizer isso muitas vezes para mim, gente, para ficar visitando, porque são palavras tão parecidas, não são? São palavras tão difíceis, às vezes, da gente esmiuçar. Então, quando eu digo, eu vou clareando um pouco mais. Então, quando eu falo que é expressão, é tornar visível, de alguma forma, para o mundo, aquilo que ele me fez. Porque a gente acha que, às vezes, a gente tem que ficar usando um jeitinho. Eu vou dizer o que passou de novo na minha cabeça. Gente, essência e fragrância é diferente. Tá certo? Essência, gente, essência, ela só sai quando ela é esmagada. Lembra que eu falei? O alecrim é assim. A fragrância é um cheiro constituído, ele é confeccionado. Uma fragrância, ela é feita. Tá certo? Tem gente que quer viver de fragrância. Bonito, cheiroso. É o jeito que tem que ser assim. Quantas vezes eu fiquei nessa postura? É assim que esposa de pastor se mobiliza, se movimenta. Era assim, esposa de pastor, tinha um jeito X de fazer. Até que Deus disse assim, não, eu vou levantar você com a sua própria identidade. Você vai falar de um jeito Vanessa de ser. Se for diferente, é fragrância, não é essência. Amém? Se é diferente, se é um jeitinho que tem que ser, se é o que o mercado está exigindo que tu faça, é fragrância, não é essência. Essência é quando é a tua verdade. Essência é quando tu coloca para fora aquilo que realmente você é. E, Vanessa, para que colocar para fora? Aí agora a gente vai ter que ouvir. Porque Deus vai continuar falando. Não se esqueça que Deus chama pessoas comuns para fins extraordinários. Quantas vezes a gente fica na dúvida, pensando assim, mas eu? Por que eu? E Maria? E Maria? Não, mas Maria, Vanessa, pelo amor de Deus, Vanessa, Maria é mãe de Jesus. De fato. Mas quando ela foi chamada, ela é uma pessoa comum, uma virgem, que ia casar, que estava noiva, uma mulher honrada.
mas eu era uma pessoa comum. Foi diferente com a Vanessa? Meu Deus, deixa de confusão, homem. Quantas vezes eu cheguei para dizer isso para Deus? Esse Deus, para de confusão. Deixa eu quieta no meu lugar. Deixa eu quieta no meu lugar, está ótimo assim. Eu estou ótima aqui. Não é mais confortável ficar no nosso cantinho, sentindo a nossa dor, reclamando, brigando, né? Não, eu disse, não, vou te levar para outro patamar. Foi diferente com a vida de Samuel, foi diferente com a vida de Moisés, foi diferente com a vida de Davi, foi diferente com a vida de Jeremias. Jeremias, quando foi chamado, Deus dizendo que para ele que ele ia ser profeta das nações, ele disse, não, o senhor está enganado. Deu alguma coisa errada, porque eu não sei nem falar. Eu ainda sou um menino, sou uma criança. Entendeu? Tipo assim. E aí, quando Deus chega para falar, ele diz assim, não, além de você ser realmente o profeta da nação, fica tranquilo, porque eu vou te falar, eu vou te dizer o que é que tu tem que dizer, porque quando Deus começa, ele termina, ele não vai parar a tua história por aí. Ah, Vanessa, mas eu nem sei como é que vai ser, eu nem sei falar direito. Eu disse, amor, quantas vezes eu falei, amor, o Orlando está de prova, ele não está aqui para confirmar. Não sei se vocês já ouviram, mas eu falava quantas vezes, eu disse, amor, não sei pregar, não. Eu não sei montar um esboço. Quantas vezes eu disse? Não sei, não sei. Mas se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Amém? Quando Deus te chama, Ele vai te capacitar. Hoje eu estou aqui, 1 ano depois da minha primeira pregação na Casa Viva. 1 ano depois da minha primeira pregação na Casa Viva. A primeira vez que eu preguei na Casa Viva foi o ano passado, exatamente no Dia das Mães. Então, eu estou aqui, 1 ano depois, continuo ministrando a palavra de Deus, na dependência, na força, na graça do Pai. Porque se não for na força, no poder, na dependência dele, não sai nada. Não sai nada, porque, de fato, não é o que tem em mim, mas é o que Deus me deu. Foi aquilo que Ele me confiou. E se Ele me confiou, a minha responsabilidade é de fazer uso daquilo que Ele me deu com responsabilidade e compromisso. Amém? Então, agora eu quero colocar para você um segundo ponto. Ficou claro aqui o primeiro? Que a gente falou sobre o nosso descobrindo a nossa própria vocação. E agora vai ser mais rápido. Vencendo os desafios do chamado. Então, se Deus nos chamou, a gente vai passar no processo por alguns desafios, tá certo? Esses desafios aqui, assim como Maria teve que enfrentar, a gente também vai ter que enfrentar. Porque, como eu falei, a gente não vai ficar ali só naquela prova, é só para liberar uma essência maior. Tá certo? Mas a primeira pergunta de Maria foi assim, mas como eu posso ter um filho se eu sou virgem? E o anjo respondeu para ela. Eu não sei se tem esses versículos por aí, a partir do 34, Felipe, mas seria bacana colocar. Ela perguntou, mas como eu posso ter um filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo, aí ele foi explicar, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o acobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Pode passar. Além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que dizia ser estéril, ficou grávida em sua idade avançada. Sim, porque para Deus nada é impossível. Quem já disse essa frase um monte de vezes e nem sabia onde estava escrito? Tá aí, achou. Tá onde? Lucas, tá certo? Então, vamos lá. Lucas 1, 37 e o finalzinho 38. Então, aqui, 37, o finalzinho do versículo. Aqui, gente, Maria precisou ouvir do anjo uma palavra de sabedoria para trazer um aumento na sua fé. Porque ela estava dizendo, como é que isso vai acontecer? Aí ele começa a explicar, complicou mais um pouquinho. Porque a sombra do Espírito Santo, gente, como é que eu vou engravidar? Uma sombra do Espírito Santo. Imagina, imaginando, tô igual o Levi, a minha mente não consegue nem imaginar como era que isso era possível, né? Então, quando ele veio explicar, aí ele contou uma história para ela, para aumentar a sua fé. Como hoje eu estou aqui contando a minha história, para dizer o quê? Ei, aumenta a tua fé. Aumenta a tua fé, essa prova não vai parar por aí, não. Vai aumentar, não. Vai passar e vai exalar o bom perfume de Cristo. Mas para dizer assim, lembra da tua prima Isabel, que não podia ter filho, que era estéril, que já é velha, não podia, já era bem idosa, não podia ter filho? Pois é, ela está grávida já tem 5 meses, tá? Deixa eu ver se foi 5 ou 6. 6 meses. Então, Isabel já estava grávida há 6 meses.
E aí o anjo deu essa informação para Maria. E aí ele confirma. Por quê? Por que ele contou essa história? Só para dizer esse final para ela, o final da vida, do nada é impossível para Deus, Felipe. Então, ele colocou toda essa história só para dizer para Maria, Maria, nada é impossível para Deus. Ele estava dizendo, fica tranquila, te anima. Lembra das palavras do começo, de como ele começou? Olha como ela precisava se animar. O Senhor é contigo. Ele fala, o Senhor está com você. Ele afirma para ela, o Senhor está com você. Te anima, porque para Deus nada é impossível. Então, quando a gente coloca para Deus nada é impossível, a tua história não para na tua dor. A tua história não para no teu problema. A tua história não para na tua circunstância atual. A tua história não para no não sei. A tua história não para na tua dor. Não para. Quantas vezes a gente vive situações na nossa vida, enfrentamentos de circunstâncias de saúde, gente, quantas coisas para ser uma distração e para colocar em dúvida, colocar em xeque o poder de Deus. E aqui ele coloca, sim, porque para Deus nada é impossível. Como é que isso vai ser? Como será possível? Então, às vezes a gente escuta uma voz. Ah, você vai ser promovido. Eu disse, não, eu acabei de entrar no trabalho. Às vezes a gente escuta uma voz assim, ah, você vai ter um filho. Eu não tenho nem marido ainda. Ah, mas Deus vai usar você como evangelista. Eu disse, meu Deus, eu tenho pavor de gente. Entendeu? Não, tem gente que recebe umas palavras assim e já bota logo a desculpa. Porque evangelista, meu povo, gosta de gente. Gosta de gente. Aí o povo diz assim, não, eu nem gosto. E hoje em dia parece que está até meio que na moda. O povo fala. Depois, Maria teve que enfrentar o risco de ser caluniada, de perder a sua boa reputação, de julgarem, de achar que ela é prepotente. Imagina Maria dizendo assim, ó, eu estou carregando o próprio Filho de Deus. Imagina quanta prepotência. Quem é você para dizer que está carregando o Filho do Deus Altíssimo? Porque foi o que a palavra disse. O Emanuel, Deus conosco. Olha como ela poderia ter sido julgada, né? Ai, olha, essa menina se acha. Gente, se acha não. Quando você tem convicção de que foi Deus que te confiou, tu fala com convicção. Amém? Gente, eu sei que o meu perfil incomoda algumas pessoas. Eu sei. Entendeu? Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus falou tão forte comigo, que disse assim, Vanessa, mas o teu perfil é teu. O que o outro gosta ou não gosta, gente, tem a ver com o outro. Eu não vou agradar todo mundo, eu já estou livre dessa, graças a Deus. Porque senão eu não conseguia nem enfrentar isso aqui. Eu vinha morrendo de medo. O que é que vocês vão pensar sobre mim? Hoje em dia eu digo assim, papai, tu já falou para o meu coração, recebe o que é para ti? Amém. Se Deus vai falar para o teu coração, eu dou glória a Deus. Se Deus vai te erguer, vai te animar, vai te elevar, glória a Deus. Mas não seria com um perfil diferente do meu, vai ser com o perfil da Vanessa hoje. Porque o meu perfil, às vezes, ele confronta algumas pessoas. Porque eu afirmo coisas sobre mim mesmo que incomodam algumas pessoas. Às vezes, uma pessoa que tem baixa autoestima vê uma pessoa que tem autoestima e fala assim, eita, eu gosto de ser assim, a pessoa já dá uma minguada. Eu disse, mas Deus também me dá, sabe o quê? Palavra de encorajamento. Deus me dá a palavra para dizer para a pessoa que eu sei que não é todo mundo que tem coragem de dizer. Amém? Então, Deus vai usar o seu jeitinho. É no seu silêncio, é do seu jeitinho calada. Como foi hoje? Honrei você, porque Deus falou com você, Alana. Eu honrei você e o meu sentimento era assim, é no secreto, porque você é assim. E Deus vai ouvir a sua oração desse jeito, no secreto, na sua individualidade, respeitando quem você é. Quantas vezes o inimigo, gente, vai trazer dúvida para o teu coração, mas você nem é como fulana. Gente, não é como fulana, é fragrância, você tem que ser a sua essência. Coloca para fora aquilo que Deus já te deu e te confiou. Você não vai ser igual fulano ou Beltrano. Não, mas eu nem falo assim, ousada como a Vanessa, ou manso como Orlando. Não, porque Deus fez esse complemento maravilhoso entre eu e meu marido. Que a Vanessa é toda para fora e o Orlando ali é mais calmo, comedido, paciente. Mas eu preciso dele do meu lado, ele precisa de mim. Para a vida também não ficar tão flat, para a vida também não ficar tão uau, né? Então, assim, tão leve que voa. Então, tem que manter este equilíbrio. Amém? Amém. Cadê? Deixa eu me achar. Me achei. Me achei, que eu me empolguei, falei e perdi o texto. Prontinho.
Da mesma forma que José também, gente, ele teve as suas dúvidas e ele foi colocar diante de Deus, e quando ele saiu, que ele recebeu uma mensagem de Deus, ele saiu com convicção e ele recebeu Maria como esposa, tá certo? Eu não sei, de fato, hoje, quais são os enfrentamentos que você está tendo. Não sei. Não sei qual é a dor, a dificuldade ou o desafio que você está vivendo hoje. A circunstância, tá bom? A situação. Mas eu sei que, para vencer esses desafios, você vai acreditar nessa palavra que o Senhor está com você. Como a gente falou lá no começo, o anjo afirma, porque ele sabe que você ia precisar disso. Ele afirma, o Senhor está com você. Então, acredite que não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Essa tua história que você está vivendo, que você acha que você está aqui na Terra só vivendo, quem está ouvindo essa frase depois de pandemia? Não, eu estou só indo. Como é que você está? Eu estou só indo. Eu estou só vivendo. Eu estou só no caminhar. Um dia de cada vez. Quem tem ouvido muito essas frases? Porque eu estou ouvindo no meu dia a dia. Lá no meu consultório eu escuto demais. As pessoas estão basicamente só sobrevivendo. Mas eu quero te desafiar a discernir e confiar e obedecer que o chamado de Deus, ele vai ser claro para a tua vida. E que se você está passando por algum desses impedimentos, para o nosso Deus nada é impossível. Para o nosso Deus nada é impossível. Amém? Então, todo chamado vai exigir também de você duas palavras: compromisso e responsabilidade. Porque você foi escolhida por acaso? Não, você foi escolhido para um propósito específico. E assim como eu falei lá no começo, mãe, sai porque tem um pedidinho depois, tem um pedido depois, tem uma responsabilidade, um compromisso para cumprir. Então, lá no começo da minha palavra, eu li o primeiro verso que eu li com vocês foi o de Efésios 1:4. E ele fala assim, vocês foram escolhidos, e ele dá um propósito, ele dá um motivo específico de por que nós fomos escolhidos. Em Efésios 1:4 está escrito assim, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isso aqui, gente, eu posso dizer que isso é um propósito universal, tá certo? Por quê? Isso aqui é para todo mundo. Isso aqui é para todo mundo. Ele fala, eu vos escolhi, antes mesmo da criação do mundo. Eu vos escolhi. Para quê? Para quê que a gente foi escolhido? E aí tem um para quê aqui. Para sermos santo e irrepreensível. Qual a sua responsabilidade de cumprir o seu propósito de santificação? Porque que a gente é santo, a Bíblia afirma. Né? Você já ouviu que a Bíblia afirma que você é santo? Ah, santo, não é santinho de não peca. Não, porque a Bíblia diz que todo mundo é pecador. Então, santo é no sentido de realmente ser separado por Deus. Mas o processo de santificação, ele não é de forma imediata, ele é contínuo para sempre, até a eternidade. Amém? O que você está fazendo para santificar a sua vida? Esse é o compromisso de responsabilidade. Tem gente que está querendo viver chamado e quer ficar de oba-oba. Por embora partir agora para o compromisso. Porque essa é a coragem da Vanessa, que nem todo mundo tem de dizer. Então, Deus chama para o compromisso. Para dizer assim, ei, mas tu está orando? Tu está tendo teu devocional? Tu está falando a palavra de Deus? Tu está gravando a palavra de Deus na tua mente, no teu coração? O que você está fazendo com o que Deus está te entregando? Você está tendo palavra, você está tendo tempo de qualidade de oração com o Senhor? Não só aquela oração dentro do carro, orando no dia a dia, lavando louça. Amém, isso é lindo, faça e continue, mas ela não pode parar por aí. Ali não é lugar de intimidade. Ali não é lugar de intimidade. Intimidade requer um tempo de qualidade. Requer uma concentração, requer um joelhinho no chão, requer um olho fechado, requer lágrimas do teu coração. Tem que rolar umas lágrimazinhas, porque ali é a hora que você realmente está falando com Deus com esse tempo de qualidade, com essa voz de quem realmente quer ouvir. Então, no dia a dia, gente, a gente revela esse nosso tempo, esse nosso compromisso com o chamado. Eu sei que muita gente queria viver o chamado, quer viver o chamado, mas não quer pagar o preço do compromisso. E eu não estou dizendo isso por acaso para você, não, porque eu fui uma que relutei. Acha que é fácil? O marido está viajando, eu vim com 3 filhos, trazendo 2 bacias de pipoca. Bacia de pipoca com coisa, decoração e não sei o quê, e cuidando para promover esse ambiente para vocês. Mas isso é um ofício, é a responsabilidade daquilo que Deus me confiou. Não é só chegar aqui e pregar, não.
Tem um preço a pagar. Tem quantas vezes receber pessoas em casa, até tarde. Quantas vezes ligar para alguém, passar tempo no telefone ouvindo a história de alguém. Tem preço o teu chamado. E aqui o chamado não é só o chamado de pastora, não, porque eu tenho o meu chamado também diariamente de fisioterapeuta. Eu também sou chamada para isso. Deus nunca me cobrou isso de volta. Quando Ele chamar, eu posso entregar, mas até então, eu estou cumprindo meu papel porque Deus me confiou. Deus me fez fisioterapeuta, e graças ao papai que pagou minha faculdade também. Deus te abençoe, que o Senhor te bendiga. E quando o papai pagou a faculdade, eu disse, eu preciso honrar com isso. Eu sou fisioterapeuta, glória a Deus. Fui ministrada uma vez que ele disse assim, não, você não pode estar como fisioterapeuta ganhando menos do que seu pai já investiu na sua vida. Gente, aquilo ali entrou igual uma facada para o meu coração. Porque eu estava satisfeita ganhando um fisioterapeuta ali um pouquinho e tal. Eu disse assim, não faz sentido, porque se Deus te entregou isso aqui, é porque tu tem que honrar aquilo que alguém investiu na tua vida. E eu disse assim, ei, Senhor, pois como é esse negócio aí, como é que vai ser? Gente, eu comecei a ganhar muito mais na fisioterapia. Eu não mudei nada. Eu só fiz uma oração e pedi para Deus. E teve outras coisas, ato profético que a gente fez dentro de casa e tudo, com a liberação da bênção do meu marido sobre a minha cabeça, para eu ser uma fisioterapeuta abençoada. Eu toco na vida de pessoas. Eu disse, Deus, que de mim saia de fato poder. Eu não toco, gente. O pessoal fala, nossa, que mão, não sei o quê. Gente, eu sei que o povo está falando, é a presença de Deus em mim. Ai, não sei o quê, porque é mão, porque é fisioterapeuta. Não é porque é fisioterapeuta. Foi Deus que deu essa unção. Foi Deus que capacitou. Então, às vezes, a gente pensa que vocação é só esse chamado para viver o teu ministério. Não, gente, isso faz parte da vida também, mas eu sou uma profissional também. E eu exerço a minha vocação lá também, eu sou a essência lá também. Eu sou Vanessa na sua plenitude lá também. Eu oro por gente dentro do meu consultório, eu prego para o povo, eu falo, conto as histórias. Eu não paro por ali. E eu tenho várias histórias de pessoas que já foram abençoadas por isso também. E vou fazer tudo com excelência. Vou usar um aparelho dizendo, Senhor Jesus, que Ele faça sucesso na vida dessa pessoa. E oro e vou fazendo, porque, gente, são coisas físicas, mas eu não sou física, eu sou espiritual. Amém? Está empolgado para viver o teu chamado? Eu quero que você saia daqui empolgado para viver o teu chamado. Então, o chamado universal aqui é de viver de acordo com a sua vontade e proclamar a sua obra em todos nós. Então, o que eu gostaria de confirmar aqui para você é isso. Viva de acordo com a vontade de Deus e proclame a sua obra, a sua verdade, porque isso aqui é para todos nós. Esse é um chamado universal. Ah, Vanessa, às vezes eu nem sei por onde começar. Eu não sei como é que faz esse processo, esse negócio de ser a nossa identidade, de falar a minha verdade, o meu propósito. Começa pelo chamado universal. Faz isso aí, viva de acordo com a vontade de Deus e proclame a sua obra, proclame a sua verdade. Algumas pessoas não querem pagar o preço desse compromisso, de viver o chamado, mas tenho ouvido até algumas pessoas dizendo assim, eu não quero ser mãe. Quem já ouviu? A nova geração, elas falam, não quero ser mãe. Por quê? Porque dá trabalho, porque tem que acordar de madrugada, porque dar de mamar dói. É muito mais fácil, quem já ouviu essa? É muito mais fácil cuidar de gato e cachorro do que de gente, do que de um filho. E aí vai, querendo viver chamado sem viver com compromisso. Gente, o compromisso vai exigir, a responsabilidade vai exigir de você. Ah, tem gente que quer a sua dispensa protegida, mas não entrega seu dízimo a Deus, não devolve seu dízimo a Deus. Ah, tem gente que quer viver a bênção de ser chamado para pregar, se não consegue falar de Jesus nem dentro da sua própria casa. Ah, tem gente que quer estar lá no lugar de honra, mas não honra ninguém. Gente, todo chamado, ele vai requerer de você um compromisso e uma responsabilidade. Amém também? Amém para a responsabilidade. Não é na sua força, de fato, né? Mas todo cumprimento de chamado vai exigir de você um compromisso e uma responsabilidade. Todos nós, de fato, fomos escolhidos. Você crê? Vença os desafios do seu chamado e cumpra o seu chamado com compromisso e com responsabilidade. E eu quero concluir agora com o último verso, que é o 38, onde Maria dá a resposta para o anjo. Ela ouviu o seu chamado, ela foi escolhida, ela
apresentou ali as suas possíveis dificuldades. O anjo deu palavra de ânimo para ela, mas olha a resposta de Maria no final. Ela fala assim: eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário, que aconteça tudo o que o Senhor me disse. E o anjo a deixou. Amém? Será que você hoje pode dizer isso aí no teu espírito? Eu quero te pedir para ficar de pé. Quero te pedir para ficar de pé. Todo mundo pode ficar de pé. Você não vai ser obrigada a nada. Mas muda aí um pouquinho, que você já ficou muito tempo sentada. Eu estou em pé sozinha até agora. Mas sabe o que eu queria? Eu queria que você tivesse esse mesmo comprometimento de Maria. De carregar 9 meses, de abrir mão dos seus possíveis julgamentos, mas que, no final das contas, é alguém que se disponibiliza para o Senhor e afirma com a sua boca: eu sou a tua serva, Senhor, e estou pronta para fazer tudo quanto for necessário. Será que você tem coragem de dizer isso? Porque tem que ter coragem. Fala para Deus que você é servo dele. Deus, eu sou teu servo. Faz, Senhor, faz. Eu estou pronta para fazer tudo quanto for necessário. Tudo quanto for necessário.